teus prodígios e sinais. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. e fere meu coração Com uma ferida de sede por ti. ensina-me a clamar e suplicar até que o Senhor venha. E fere meu coração com uma ferida de fome por ti. E fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. E fere meu coração com uma ferida de fome por ti. E fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar.
gastando a minha vida e perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias, e Ele virá, e soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz, e consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz, consigo a sua recompensa, é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ei, aleluia, você está feliz? Pode sentar. Antes de eu passar aqui para os meus pastores, queria dar boas-vindas a vocês. A partir de agora, vocês são líderes de base, vocês foram convidados por alguns líderes que a partir de outubro, eles assumiram as bases da igreja e eles estão trabalhando nas bases da adoração, da comunhão, do discipulado, das bases de missões e as bases do serviço. E juntos nós estamos formando uma equipe para fazer essa gestão de toda a igreja. Então, eu quero dar os parabéns, vocês foram chamados, escolhidos, Deus viu em vocês capacidade, e não só Deus, mas os líderes da base viram em vocês capacidade para poder estar fazendo esse trabalho junto com eles. Então, a partir de agora, nós temos uma equipe formada, pastores e líderes, que vão estar fazendo essa gestão da base. Então, na base de serviço, está o pastor Carlos, fica de pé aí, pastor Carlos. Quem não conhece, pastor Carlos. A base da comunhão, pastora Carol. Pode sentar, mãe. A base, pode sentar. A base do discipulado está com o pastor Edson, com o seu Eli, não é isso? Fique de pé aí, seu Eli, pastor Edson. Eles vão estar fazendo toda a base do discipulado da igreja. Base de serviços, base de missão e evangelismo, Evandro e o Fábio. O Evandro hoje está de serviço, não pôde estar aqui conosco, mas o Fábio está aqui e fechou. Faltou alguma? Missão, adoração. Adoração com a Isabel e com o Rômulo. Vocês não conhecem, Isabel e Rômulo, eles estão tocando a base da adoração. Então, eu gostaria que vocês recebessem os nossos pastores, eles vão estar aqui ministrando sobre a vida de vocês, esse tempo especial, amém? Boa noite, good evening. We love being here in Brazil with you. Nós amamos estar aqui no Brasil com vocês. If you're here tonight, it's because God wants you to be here. Se você está aqui essa noite é porque Deus quer que você esteja aqui And hoje. He has something He wants to impart into every base leader and those connected to the leaders. E Ele tem algo que Ele quer transferir para a vida de vocês. Se você é um líder ou se você está conectado a um líder, Deus quer transferir algo para a sua vida essa noite. Last night I taught about one of the 7 pillars. E na noite passada eu falei sobre os 7 pilares. And one of the pillars is the Sabbath or Shabbat. E um dos pilares é o sábado. And on Friday night, Friday evening at sundown, E na sexta-feira
à noite, de anoitecer, quando o sol se põe, às This- 6 horas, mais ou menos, This begins Shabbat or Sabbath. começa o Shabat, o que é considerado o sábado. This is the seventh day. É o 7º dia. This is the day God blessed. E é o dia que Deus abençoou. The first day he called holy is the seventh day. E o dia que ele chamou de santo foi o 7º dia. So I want to invite you tonight E eu quero te convidar essa noite to receive the Sabbath blessing para que você receba a bênção do sábado. and also to bless one another. E para que vocês possam abençoar uns aos outros. So what we do every Sabbath at our home or in the church, E o que nós fazemos todo sábado na nossa casa ou na nossa igreja, the first thing we do is we separate the Sabbath from every other day of the week. nós separamos o sábado de qualquer dia da semana. We do this with prayer, Aí nós oramos, we light candles nós acendemos as velas that represent the Holy Spirit, que representam o Espírito Santo and then we blow the shofar. e nós sopramos o shofar. This is like a trumpet. É como se fosse um trompete, It's trompete. a ram's horn. É um chifre de carneiro. And when we blow that shofar, E quando nós sopramos o shofar, we call for an awakening e nós chamamos para que haja um despertar, to happen all over the world. que aconteça em todos os lugares do mundo. For all the people to hear God's voice, Todas as pessoas que escutem a voz de Deus, to be saved, para que eles sejam salvos, to be a disciple. para que eles sejam discípulos. So I want you just to stand for just a Eu moment, quero que você fique de pé por um minuto, por um momento, and we're going to welcome the Sabbath, we're going to welcome Shabbat, e nós vamos convidar, nós vamos receber o Shabat, o sábado. and then I'm going to give you a little E eu instruction vou te dar uma instrução, uma for pequena the, instrução, for the men para os homens and for the women. e para as mulheres. So Father, in the name of Yeshua, Pai, em nome de Yeshua, we thank you for the Sabbath. nós agradecemos pelo sábado. We enter into this special day Nós entramos nesse dia especial by faith por fé and the power of the Holy Spirit. e o poder do Espírito Santo. Spirit of the Lord, Espírito de Deus, we welcome you nós te convidamos, nós te to recebemos bring your wind, para que tu receba o seu vento, your wind of o refreshing seu vento de refrescar into our homes, nas nossas casas, into this church, nessa igreja, into our families, na nossa família, into our nas nation. nossas nações. We welcome the Spirit of the Lord, Nós convidamos o Espírito do the Senhor, Spirit of freedom, o Espírito de liberdade, the Spirit of o deliverance. Espírito de libertação. Holy Spirit, Espírito Santo, have your que way. você tenha o seu modo, a sua maneira. Tonight, by faith, E por fé, we step out of Egypt. e nós saímos do Egito. By faith, Por fé, we step out of Babylon. nós saímos da Babilônia. By faith, Por fé, and this is what we do. We make a step back, isso que vocês têm que fazer, dar um passo para trás and then we make a step forward, e dar um passo para frente. and we say, Father, E fala assim comigo, Pai, by faith, por fé, we step into your kingdom. nós entramos no teu reino. By faith, Por fé, we step back into the Garden of Eden. nós entramos de volta ao Jardim do Éden. Now for all the men, Para todos os homens agora. men, if your wife is here, Se a tua esposa está aqui, I want you to bless your wife. eu quero que você abençoe a sua esposa. If she's not here, Se ela não estiver aqui, if she's at home, you can still pray for her. você pode continuar a orar por ela, se ela estiver em casa. In our house, we read a scripture. Na nossa casa nós lemos uma escritura, uma palavra. We read Proverbs chapter 31, Nós lemos Provérbios capítulo 31. and we declare that scripture over our E wives. nós declaramos essa palavra sobre nossas esposas. So tonight, Father, Então essa noite, Pai, we bless our wives. nós abençoamos nossas esposas, May they be a Proverbs 31 woman, que elas sejam uma mulher de Provérbios 31, a woman of valor, uma mulher de valor, a woman of wealth, uma mulher de riquezas, a woman of strength, uma mulher de força,
A woman who leads her house. Uma mulher que lidera a sua casa. A woman who is a blessing to her husband and family. Uma mulher que é uma bênção para o seu marido e para a sua família. And Father, we also lift up all the women E nós levantamos todas as mulheres who don't have a husband. que ainda não têm um marido. So if you're a woman and you don't have a husband, raise your Se hand. você é uma mulher e não tem um marido, levanta a sua mão. Because your pastors are going to speak a blessing over you. Porque seu pastor vai abençoar você. Se So você é uma mulher e ainda não tem um marido, We levanta pray a sua mão. for every woman that doesn't have a husband, Toda mulher que não tem um marido ainda, that God, you would give them a godly husband, que Deus te dará um marido, o marido de Deus. that they also would be Proverbs 31 women, Que ele também será como a mulher de Provérbios 31. and you would bring them their prince. E você trará, Deus vai trazer para você o seu príncipe. An appointed godly husband, E Deus te dará um marido que é de Deus. and they will worship the Lord together. E vocês adorarão o Senhor juntos. Now, if you have any kids, if you have any children, Se você tem filhos, I know they're not here eu tonight, sei que eles não estão aqui essa noite. but now we pray for all the kids. E agora a gente ora por todos os filhos, todas as crianças. And if they're a man or a boy, Se ele é um homem, we pray this over them. nós oramos isso sobre ele. Father, we pray for your sons, Senhor, nós oramos pelos seus filhos, that they would be like Ephraim and Manasseh, que eles serão como Efraim e Manassés. and they will multiply your kingdom on Eles the earth. multiplicarão o seu reino na terra. We pray that you would give them godly wives. Nós oramos para que tu dê ele esposas de Deus, We pray that you would bless them, que você vai abençoar eles you would protect them, e você vai proteger eles and they would come to know you. e eles vão conhecer a ti mais e mais. And we pray over our E daughters, nós oramos sobre nossas filhas, every daughter, todas as filhas, every little girl. todas as crianças, filhas pequenas. They will be like Sarah. Eles serão como Sara, They will be like Rebecca. eles serão como Rebecas, They will be like Rachel. eles serão como Raquel, They will be like Leah. eles serão como Lia, And they will build the house of the e Lord. eles construirão a casa do Senhor. They will be a blessing to their Eles serão uma generation. bênção para onde for. And when it comes time to be married, E quando for o tempo de se casarem, they will marry a godly man. elas se casarão com um marido de Deus. And they will serve the Lord together. E eles juntos servirão ao Senhor. And we say, the Lord bless you. E nós dizemos que o Senhor te The abençoe, Lord keep you. que Deus te faça a tua face resplandecer no seu rosto, The Lord make his face shine on you. que Ele faça a sua face resplandecer no seu rosto, The Lord give you his peace. que Ele te dê a paz And may the Lord put his name on you. e que Ele escreva o seu nome em você. Over every man, Todo homem, every woman, toda mulher, over every boy, toda homem, and criança over every girl. e toda menina, In the name of em Yeshua. nome de Jesus. Now, you're going to pray over the... I'm trying to get y'all hear the sound. The shofar. You got to put it there. Yeah. Turn it up. You gotta turn your phone up. I did. Awaken, awaken, awaken. Amen. I don't know how long it is. I don't want it to go. Okay. I wanted you to hear the sound of the shofar. Eu queria que você escutasse o som do chofar, Because, like he said, the sound of the shofar, porque o barulho do chofar it awakens us. nos acorda. Now, how do we know this? Como nós sabemos disso? Let's go to the New Testament. Vamos para o Novo Testamento, And the trumpet of the Lord will sound. que o trompete do Senhor vai ter o seu som. The dead in Christ will rise, O dia que Cristo se levantar and those of us who remained e aqueles que se permanecerem will be caught up to meet him. e vão ser levados para que encontrem com Ele nos ares. What is the sound? E qual é o som? Shofar. É o som, So vai ser chofar. you need to start getting used to Então você tem que se acostumar com o som do chofar, listening para você escutar to the shofar.
Então escute o shofar em casa. It also confuses the enemy. E o shofar também traz confusão ao inimigo. Whenever we blow the shofar, E quando a gente sopra o shofar, the enemy goes into confusion, o inimigo ele fica confuso. but we have the victory Mas nós temos a vitória. because we know the sound. Porque nós conhecemos o barulho do shofar. Okay, you can sit down. Você pode Praise se God. sentar. Oh, I forgot to pray for the men. Eu esqueci de... Sorry. Fica de pé, Sorry. por favor. Esqueci de orar pelos homens. Okay. Okay, so wives, Esposas, put your hand on your husband now, coloca a sua mão sobre seu marido and we're going to bless them e nós vamos abençoar eles. with, you can look at the scripture when you get home if you... Depois você pode olhar essa passagem bíblica quando você chegar em casa. It's Psalms 112. That's what, Salmos 112. so wives, you'll put your hands on your husband Então, and we're going to mulheres, pray. coloca a sua mão sobre o seu marido. Single women, we're going to pray for you also, okay? All right? Mulheres That God, solteiras, He nós vamos prayed orar that you por would você get a também. husband, but we're Orar going para to que você also, tenha marido. as we are praying over our husbands, E assim como as mulheres estiverem orando pelos seus maridos, receive this for you, recebe para você. that God will send you this kind of man. Que Deus te enviará esse tipo de homem. Father, I thank you for our husbands. Senhor, eu te agradeço pelos maridos. He's a mighty man of valor. Que ele é um homem de valor. He's a man of wisdom, Ele é um homem de sabedoria. a man of wealth, Um homem de riquezas. a man with discernment. Um homem de discernimento. Everything his hand touches Tudo que a mão dele tocar shall prosper. vai prosperar. He will be a good father. Ele será um bom pai. He will lead our children Ele liderará os seus filhos in righteousness em justiça and train them e treinar eles in the ways of the Lord. nos caminhos do Senhor. He is filled with the Holy Ele é Spirit. cheio do Espírito Santo. He is successful. Ele tem sucesso. He is well in his body. Ele tem saudável, ele é saudável. You will renew his strength E você vai renovar as forças dele like the eagle. como uma águia. You will give him eyes to E see tu dará a ele olhos para ver into the supernatural. no sobrenatural. Prosperity Prosperidade flows through my husband. vai fluir com meu marido. Sin now. Fala agora. Prosperity Fala prosperidade to provide for our house. para providenciar para nossa casa. Protection Proteção covers him. cobre ele. I thank you, Lord. Eu te agradeço, Pai. Anointing Unge ele to be the leader para que ele seja um líder, that you've called him to be. para que que tu chamou ele para ser. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. Hallelujah. All right, I have to have this one. I changed some stuff. Oh, you changed? A little bit, not Okay, a whole that's lot, fine. but just a little bit. Okay. Yeah, 'cause I Okay. didn't know if I had printed. That's why I told him to print. Okay, it's fine. First of all, I want to thank all of you Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês for being leaders. por serem líderes. This is a very special position. É uma posição muito especial. When you are a leader, Quando você é um líder, you serve under você serve abaixo your pastors. dos seus pastores. It's very important that you understand spiritual authority. É muito importante você entender a autoridade espiritual. As a leader, Como um líder, if you understand spiritual se authority você entender a autoridade espiritual and you honor your e pastors, você honrar os seus pastores, you submit under your você pastors, se submeter aos seus pastores, you have the same vision, você terá a mesma visão. then that will pour down E isso vai como se fosse uma cachoeira. to those you are leading. Você vai receber aquilo que você está recebendo dos seus pastores e aqueles que vocês lideram vão receber também So aquilo we que vocês estão must, recebendo. we must have order. Então nós temos que ter uma ordem. If you're going to be a successful leader, Se você será um líder de sucesso, you've got to know the vision of save. você tem que entender a visão da Save. You've got to live the vision of Você tem que save. viver a visão da You Save. got to be an example Você tem que ser um exemplo of the vision. da visão.
You've got to submit to your Você tem que se pastors. submeter aos seus pastores. Not just submit, Não é se submeter, honor. mas também honrar. Many people know how to submit Porque muitas pessoas sabem se submeter in front of the pastor. quando eles estão na frente do pastor. What do I mean by that? E o que eu quero dizer com isso? Pastor gives an O instruction. pastor dá uma instrução, You don't really like it. você não gosta, But because you are a leader, mas porque você é um líder, you say, I have to submit. você fala, eu tenho que fazer. So in front of them, Então, de frente com o pastor, okay, pastor, você fala, tudo bem, pastor, tá i- ótimo. inside of Mas you, dentro de você, inside of your spirit, dentro do seu espírito, você bate o pé. what just happened? You submitted, Você se submeteu ao que ele falou. but in your spirit, Mas dentro do seu espírito, you did not honor. você não honrou a ele. Honor Honrar. is connected to blessing. Está conectado à bênção. Do you want to be blessed? Você quer ser abençoado? You must honor. Então você tem que honrar. You honor the Lord, Você tem que honrar ao Senhor. you honor His Word, Você tem que honrar a palavra. you honor this vision, Você tem que honrar a visão. you honor the E pastors. você tem que honrar os pastores. And when you do E this, quando você faz essa sequência, the people under you will do the as same. pessoas que estão abaixo de você fará a mesma coisa. I know you guys are all wonderful leaders E eu sei que cada um de vocês aqui são líderes maravilhosos. because Pastor Diego and Kelly chose you. Porque pastor Diego e Kelly escolheram vocês para estarem aqui. So I know you must be really good. Então eu tenho certeza que vocês são muito bons. So tonight I'm going to teach some hard things. E essa noite eu vou ensinar algumas coisas que talvez sejam um pouco duras, um pouco pesadas. And I don't want to make you mad. E a minha intenção aqui não é que você fique triste, chateado comigo. Just want to make you a good O leader. que eu quero fazer aqui é te tornar um bom líder. So you might need to make adjustments. Talvez você tenha que fazer alguns ajustes. And that's okay, right? E não tem problema nenhum. That's how we grow. É assim que nós crescemos. That's how we become more É successful. assim que nós nos tornamos uma pessoa de sucesso. I want to let you know that the vision of Save Eu quero que você saiba que a visão da Save is God breathed. é o que Deus soprou aqui para Save. This church didn't come about Essa igreja não nasceu de qualquer maneira. because Pastor Diego woke up one day Porque pastor Diego, ele acordou um dia and said, I want to be a e pastor. falou, eu quero ser um pastor. I Hoje think eu vou I'll ser be um pastor. good. I'll be good, Eu vou ser pastor. um bom pastor. I think I'll start a church. Eu acho que eu vou começar uma igreja do nada. That's not how Save started. Não é como a Save começou. You need to understand the foundation. Você tem que entender a fundação dessa casa. God spoke to me 14 years Deus falou ago, comigo 14 anos atrás. and He said Portuguese. E ele falou português. I went to my husband. Eu falei com meu esposo. I said, what do you think about this? E eu falei, o que você pensa sobre He isso? said, it's Brazil. E ele falou, é o Brasil. Let's start praying. Então vamos continuar orando, vamos começar a orar. For 4 years, I prayed and prayed and prayed Durante 4 anos oramos, oramos e oramos. for Brazil, Pelo Brasil. for you. Por vocês. I asked the Lord, Eu pedi ao Senhor. who are these people in Brazil Quem são essas pessoas no Brasil? that's supposed to start Save the Que Nations? vai começar a Save the Who Nation. are they? Quem são eles? God, help us. Deus nos ajuda. And God supernaturally E Deus, de maneira sobrenatural, sent Brazilians to us enviou brasileiros até nós. that Pastor Ken and I Pastor Ken e eu, were able to train, nós podemos treiná-los pour into e colocar neles the word of the Lord. a palavra do Senhor. Faith, Fé, Holy Spirit, Espírito Santo, prosperity. prosperidade. We poured into, Nós For derramamos 2 sobre years. eles durante 2 anos. and then they came here. E eles vieram para o Brasil. And then God E supernaturally de maneira sobrenatural, picked up pegou Pastor Diego pastor Diego and e Kelly, pastora Kelly. and He put them E ele colocou eles into Save. aqui dentro da Save. And God said, E Deus disse, they are the ones. eles são os pastores. They are supposed to be the pastors. Eles que têm que ser os pastores dessa igreja. And from that moment, E daquele momento, we have walked in unity. e nós andamos em unidade.
We have walked as one. Nós andamos como se fôssemos um. Save Save is just not local here in Brazil. não é somente aqui no Brasil, só não existe uma Save aqui You no are Brasil. connected Você está conectado to an international ministry. ao ministério internacional. We have works in Russia. Nós temos trabalhos na Rússia. We have works in Israel. Nós temos trabalhos em Israel. We're getting ready to go to Colombia. Nós vamos para a Colômbia. You are international Você é internacional. and you're connected to US. E vocês estão conectados aos Estados Unidos também. So you need to understand the Então você vision. tem que entender a visão. Who is saved Quem é Save? is international. É internacional. You've got to think big. Você tem que pensar grande. If you're going to be a part of this Se congregation, você vai se tornar parte dessa congregação, you cannot be small-minded. você não pode ter uma mente pequena. You cannot be village-minded. Você não pode ter uma mente de um campesino. You have to think big. Você tem que pensar You have to grande. think world. Você tem que pensar no mundo. Because God can take one of you, Porque Deus pode levar um de vocês, pick you up out of Brazil, tirar vocês daqui do Brasil, put you in Argentina, colocar você na put you in Argentina, Peru colocar você no Peru, to start a para save. que você pudesse começar uma save. So I want you to start thinking differently. E eu quero que você comece a pensar diferente. You are connected Você está conectado to something very big. a algo muito grande. You're also connected Você também está conectado to Abraham. a Abraão. And we want you to understand E nós this. queremos que você entenda. I know this is a new way of thinking, Eu sei que para muitos de vocês é algo novo para se pensar, but God instructed us mas Deus nos instruiu that we are connected to que Abraham. nós somos conectados a Abraão. Everything God promised E Abraham tudo que Deus prometeu a Abraão, through Jesus, através de Jesus, He has given to us. Ele me deu também. So when you read about Abraham, Então, quando você lê sobre Abraão, when you read about Sarah, quando você lê sobre Sara, Rebecca, Rebeca, Rachel, Raquel, Joshua, Josué, Moses, Moisés, everything God told them, tudo que Deus falou a eles, He told you. Ele falou a você. So you need to think Então você precisa pensar in a new way. de uma nova forma. Hallelujah. You're in a miracle. Você é um milagre. Hallelujah. As leaders, Como líderes, God gave instructions Deus nos deu instruções in the book of James. no You have livro that. de Tiago, Chapter 3, verse 1. capítulo 3, verso 1. Tiago, capítulo 3, verso 1. Tiago, capítulo 3, verso 1. 3, 1. Yeah. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Continue. Just 3. Yeah. One, two, 3, chapter 3, verse 1. just 3, 1? Yeah. Ok, só isso. Só o 3 e 1. He wasn't just talking to pastors. Ele não estava falando somente de pastores. When James was instructing, Quando Tiago estava instruindo, he was instructing leadership. ele estava instruindo a liderança. So this scripture applies to us Então essa escritura se aplica a nós também. as leaders. Como líderes, We have to be careful nós temos que tomar cuidado, because in leadership, porque na liderança, God requires, Deus requer more. mais. You have to pray more. Você tem que orar mais. Read your Bible Você more. vai ter que ler a sua Bíblia mais. Evangelize Você more. vai ter que evangelizar mais. You have to be here at the services more. Você vai ter que estar mais nos cultos presentes. Why? Por quê? You're a leader. Porque você é um líder. Like Pastor Ken said last night, Como o pastor Ken disse na noite passada, people are watching you. as pessoas estão te observando.
But God is watching you. Deus está te observando. And if He has given you people E Ele te deu pessoas underneath you, para que esteja abaixo de você. these people are E precious. essas pessoas são preciosas. They are souls. E são almas. They matter. Eles importam. And if you instruct them wrong, E se você instruí-los de maneira incorreta, God will hold you responsible. você será responsável por isso. And when leaders stand before E God, quando você, como líder, está de frente com Deus, we will be judged nós todos seremos julgados, more. ainda com mais rigor. So I want you to understand E your eu quero que você position. entenda a sua posição. Many people think, oh, I want to be a leader. Muitas pessoas pensam, eu quero ser um líder. I'm bossy. Eu que quero dar ordem. I like to tell people what to Eu do. gosto de mandar nas pessoas. Look at me, look at Olha me. pra mim, olha pra mim. Eu gosto de aparecer. But what we forget Mas uma coisa que você esquece is the é a responsibility responsabilidade que vem junto. of souls. São almas. Why do people get hurt in churches? Porque as pessoas se machucam, se ferem nas igrejas. Because a leader hurt them. Por causa que um líder as machucou. And they will be held accountable E ele vai ser responsabilizado por isso. to the Lord. Diante do Senhor. So I want you to understand how important it is Então eu quero que você entenda quão importante isso é. to be a leader. Em ser um líder. When you say yes to leadership, Quando você diz sim para a liderança, you're going into covenant você começa a entrar numa aliança with Save. com a Save. Do you understand covenant? Você entende o que é uma aliança? When you read in the Bible covenant, Quando você encontra na Bíblia e lê sobre alianças, it was always about blood. existiam alianças de sangue. So when we enter into covenant, Quando nós entramos numa aliança, we are entering into the blood of nós Jesus. estamos entrando numa aliança do sangue de Jesus. And we are saying, E nós estamos dizendo, I believe in Jesus. eu creio em Jesus. He's my Lord. Ele é o meu Senhor. He's my Ele é o Savior. meu Salvador. He's my King. Ele é meu Rei. He's my everything. Ele é meu tudo. And I pledge, E I'm sorry. I pledge, I go into covenant E eu vou e faço essa aquisição with this vision. com essa visão. I want you to understand it's covenant. E eu quero que você entenda, isso é uma aliança. And that's why if you get offended, E se você ficar ofendido, which we will get offended. muitas vezes nós vamos nos ofender. We're human. Nós somos humanos, seres humanos. But that doesn't mean Mas isso não quer dizer we get up and leave. que a gente levanta e sai. Not if you're a leader. Se você é um líder, você não vai fazer Did essas God coisas. call you here? Se Deus te falou para ficar aqui, Then grow up. então cresça. Act like a leader. Começa a agir como um líder. Repent. Se arrependa. Get restored. Seja restaurado. You're in covenant. Você está numa aliança. Oh, hallelujah. I'm going to skip around. There's a great blessing that comes when we step into leadership. Existe uma grande bênção quando nós entramos na posição de liderança. When you say yes and you go into covenant, Quando você diz sim, você entra nessa aliança. the anointing of the vision A unção da visão, will rest on your shoulders. ela estará sobre os seus ombros. You will start thinking differently. Você vai começar a pensar diferente. You'll start seeing differently. Você vai começar a ver diferente. And you'll start acting E você differently. vai começar a agir diferente. And because Save E porque a Save teaches ensina that God wants to bless you, que Deus quer te abençoar, then the blessing's going to come. então a bênção vai te acompanhar, vai vir sobre você. Why? Por quê? Because I'm in covenant. Porque eu estou na aliança. So I want you to understand the vision and the blessing comes on us when we say yes to leadership. E eu quero que você entenda que a bênção e a aliança, ela vem sobre você quando você diz sim para a liderança. You're going to be anointed with faith Então você vai ser ungido com fé, because the gift of faith is here. porque o dom da fé está por aqui. You're going to be a worshiper, Você vai ser um adorador. not saying singer, Eu não not estou singer, falando que você será um cantor. a Você worshiper. será um adorador. Why? Por quê? Your pastors are worshipers. Porque os seus pastores são adoradores. You're going to pray. E vocês vão orar. Your pastors pray. Porque os seus pastores oram. You're going to give. Você vai
pegar a Because, unção. because your pastors give. Porque vocês vão saber doar. I Vão saber want- integrar, porque seus pastores são generosos. I want you to know you can trust your pastors. Eu quero que você entenda que você pode confiar nos seus pastores. I know them. Eu conheço eles. I know how they live. Eu conheço como eles vivem. And not just the lead pastors, Não somente os pastores sênior, né, que são os pastores principais da igreja, I know the associates. mas conheço todos os pastores aqui. And this is one thing I want to say about all the E eu pastors quero here. dizer uma coisa sobre todos os pastores da Save. Your pastors will never ask you Os seus pastores nunca vão te pedir to do something para fazer algo that they don't do. que eles não fariam. Never. Nunca. I want you to know Eu this. quero que você entenda sobre isso. They are all tithers. Eles são todos dizimistas. All your pastors are tithers. Todos os seus pastores são dizimistas. I know this. Eu sei disso. So many times you're going to look at your pastors Então, muitas vezes você vai olhar os seus pastores and you're going to say, wow, e você vai olhar, uau, they're blessed. eles estão sendo abençoados. You know why they're blessed? Vocês sabem por que eles estão sendo They're abençoados? tithers. Porque eles são dizimistas. They tithe to this vision, Eles dizimam para essa visão. but they also give outside. Mas eles também abençoam outras pessoas. When they came to the U.S., Quando eles foram para os Estados Unidos, we took the offering. nós recebemos uma oferta lá. Your pastors Seus pastores, were giving. eles estavam dando. When Pastor Ken and I come here to save, Quando o pastor Ken e eu viemos aqui até na Save Brasil, we sow. nós semeamos. You've got to be sowers. Vocês têm que ser semeadores. God wants to set you free from poverty. Deus quer libertar muitos aqui da pobreza. He wants to set you free from debt. Deus quer libertar vocês dos das He dívidas. doesn't want you living in debt. Eles não querem que você viva em dívida. The only way you're going to get out of debt, E a única maneira que você vai sair das dívidas, you have to give your way out. você tem que dar, você tem que ser generoso. It's the only way. É a única maneira. That's how Pastor Ken and I live. É como eu e o pastor Ken vivemos. That's how Pastor Kelly and É Diego como o live. pastor Diego e a Kelly vivem. So God wants that to come on you. So Então- lift your hands right Então now. levanta sua mão agora. Say, Lord, I receive Fala, Senhor, eu recebo the vision a visão of this house. dessa casa. I receive Eu recebo the gift of faith. o dom da fé. I receive Eu recebo the gift of o prosperity. dom da prosperidade. I receive Eu recebo the gift of honor, o dom da honra. the gift of obedience, O dom da obediência. the gift of the Word of God, O dom da palavra de Deus. and the working of the Holy Spirit. E o Espírito Santo. I receive. I Eu want to say that recebo. again. Eu quero I que você fale receive amém. Fala que recebe. the Holy Spirit, Receba o Espírito Santo. the infilling of the Holy Spirit Sejam cheios do Espírito Santo. with the evidence Com a evidência. of speaking in E tongues. falar em língua. Amen? Amém? Even if you don't have it yet, Mesmo que você ainda não tenha, you will get it. você terá. Because the vision of save, Porque a visão da Save, you got to have the Holy Spirit. você tem que ter o Espírito Santo You dentro got to de be você. filled with Você the tem que ser Spirit. cheio do Espírito Santo. Because you won't see clear. Porque senão você não vai ver de maneira clara. You can't have discernment Você não vai ter if discernimento. you're not filled with the Se Spirit. você não ser cheio do Espírito. And you can't stay free from offense E você não vai se tornar uma pessoa livre de ofensas. if you're not filled with the Se Spirit. você não estiver cheio do Espírito. So you got to be filled. Então você tem que ser cheio. Okay, we're going to look at Elisha. Nós vamos olhar a história de Elias. Let's look at 1 Kings chapter 19. Não, Eliseu, desculpa. And we're going to start reading in verse 19 through 1 Reis 19, 19. 1 Reis 19, 19. Primeira Reis 19, 19. Vamos ler até o 21. Até o 21. verse 19. Yeah. Sorry. Diz assim: Eliseu voltou e apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou uma... Desculpa, acho que errei. É 19, perdão. Vamos lá.
Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-te do que eu fiz com você. Eliseu voltou, apanhou a parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. So we see here that Elijah tested Elisha. Nós vemos aqui que Elias testou Eliseu. When he said to Elisha, Ele disse para Eliseu, go back. vá. What do I have to do for you? E o que eu tenho para fazer para você? He was testing Ele estava Elisha. testando ali ele. Elisha had to settle inside of himself E ele tinha que colocar em ordem aquilo que estava dentro do seu coração. that it was God who was calling Que him. Deus estava chamando ele, e não Elias. You have to establish inside of Você yourself. tem que estabelecer isso dentro do seu coração. God called you here. Deus te chamou aqui. God anointed you to lead. Deus te ungiu para que você liderasse. Elisha had to realize that. E Eliseu, ele teve que entender sobre isso. And then Elijah insults him even more. E aí Elias falou ainda uma coisa mais direcionada diretamente a ele. What do I have to do? E ele perguntou, o que eu tenho que fazer? Elisha had the opportunity E Eliseu teve a oportunidade, at that moment naquele momento, to walk away. de poder sair sem cumprir o que tinha sido feito por ele. Elisha was a businessman. E Eliseu era um homem de negócios. He was a wealthy man. Ele é um homem que tinha uma condição financeira boa. And so when Elijah threw his mantle Quando Elias jogou o seu manto, a sua capa sobre Eliseu, on Elisha, ali sobre ele, Elisha had to decide, Eliseu teve que decidir, what would he do? o que eu farei agora? Would he go with Elijah? Eu vou com Elias? Attach himself to Eu Elijah? vou me conectar a Elias? Attach the same vision would he have the same vision Me that Elijah conectar a had? mesma visão de Elias? Or Ou would he look at his life? eu vou olhar para a vida dele? Quer dizer, I ou can't- ele iria olhar para a vida dele I can't do this. e ele olhar e falar, não, I não have tem a como mother. fazer isso. Eu tenho uma mãe, I have a eu tenho um father. pai, I have a family. eu tenho uma família. Call me later, God. Ou você falaria para Deus, me chama depois, agora I'm não. not ready now. Eu não estou preparado nesse momento. But God doesn't work that way. Mas Deus não funciona dessa forma. When the Holy Spirit moves Quando o Espírito Santo and move, he puts the mantle on you, quando o Espírito Santo joga o seu manto sobre você, you have to decide você tem que decidir, yes or no. sim ou não. And when you say E yes, quando você diz sim, you are saying você está dizendo, God comes first Deus vem primeiro and this vision comes first. e a visão que Deus tem vem primeiro. Many times Muitas vezes, you will not be able to do things você não conseguirá fazer coisas that other people get to do que outras pessoas conseguem fazer. because you're in leadership. Porque você está em liberdade, então você está em liderança, então não vai ter tanta liberdade assim. But you have to decide, Mas você tem que decidir, is it worth it? vale a pena? Do I want God to be first in my Eu life? quero que Deus seja o primeiro lugar na minha vida? Do I want him to move through me? Eu quero que Ele se mova através da minha vida? Do I want to reach souls? Eu quero ganhar almas? Or do I want to be selfish? Ou eu quero ser egoísta? Leadership, Liderança, there's a price, existe um preço. and the price has to be paid. E esse preço tem que ser pago. So we see that Elisha makes the right decision. Então Eliseu, ele fez a decisão correta. He realizes Ele entende
It's a privilege É um privilégio that I was called. que eu fui chamado. And I want to say this to E you. eu quero falar isso para você essa noite. It's a privilege Isso é um privilégio. to be in leadership. Que estar em liderança It's a privilege é um privilégio that God brought you que here. Deus te trouxe aqui. So you need to look at it that way. Então você tem que ter esse olhar. Remember, it's covenant. Lembre-se, é uma aliança. Covenant is E powerful. uma aliança é poderosa. The other thing that Elisha had to watch out for, E outra coisa que Eliseu teve que se cuidar. number 1 was offense. A primeira era ofensa, não se tornar ofendido. Number 2, discord. E a segunda era discordar, entrar em discórdia. Discord is a sneaky way A discórdia é uma maneira sorrateira. that the enemy tries to get into a church. Onde o inimigo ele tenta entrar na igreja. What is discord? E o que é discórdia? Brothers and sisters fighting, Irmãos e irmãs brigando. gossiping, Fofoca. complaining Reclamação. about each other, Reclamação sobre um ao outro. about the vision, Sobre a visão. about the pastor, Sobre os pastores. the other pastors and E leaders. outros pastores e líderes. Discord. Discórdia. We have to watch out for this. Nós temos que nos cuidar. Proverbs chapter 6, Provérbios 6, 16 ao God- 19. God talks about discord. Deus, ele fala sobre discórdia. Provérbios 6, 6, 16. verse 16 through 19. Do 16 ao 19. Diz assim, até o 19. 16 ou 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. God said he hates discord. Então, Deus aqui ele fala que ele odeia discórdia. But people in the church, Mas as pessoas na igreja, they don't care. eles não se importam com isso. They take it lightly. Eles pegam de forma leve, como se Deus não tivesse nem aí. But God said, Mas Deus, ele diz I hate que discord. ele detesta a discórdia. So we have to watch out Então nós temos que tomar cuidado as leaders como líderes, not to be in discord, para que nós não estejamos em discórdia. not to get upset with one another, Para que nós não estejamos magoados uns com os outros. not to be jealous of one another. Para que nós não estejamos com ciúmes de uns dos outros. Each one of you, Cada um de vocês, God has anointed. Deus ungiu. And what you do, E aquilo que você fez, nobody else can do. aquilo que você faz, ninguém consegue fazer. So don't be jealous Então você não tem que se sentir invejado ou com inveja de alguém. of any person's gift. De nenhum dom, de nenhuma pessoa. Be happy Seja alegre, feliz. with how God made you. Como Deus te fez. Be the best, Seja o melhor. you. Você. Now, underneath you, Agora, abaixo de você, you will experience você terá experiência in your groups nos seus grupos discord. de discórdia. Discord is a spirit. Discórdia é um espírito. It's an evil É um spirit. espírito maligno. So when discord is going on, Então, quando a discórdia está acontecendo, as a leader, como líderes, the first thing you need to a do primeira coisa que você tem que fazer is bind the spirit of discord. é amarrar o espírito de discórdia. Go into your prayer closet, Vá lá para seu armário de oração, seu quarto de oração, take authority pega a autoridade over that evil spirit. sobre esse espírito demoníaco. Then ask the Holy Spirit Então peça ao Espírito Santo to give you wisdom que te dê sabedoria and discernment e discernimento on how to handle it. em como você pode resolver essa situação. It must be handled in the beginning. E tem que ser arrumado já desde o início.
You can't let it go Você on. não pode deixar continuar, não pode deixar solto. So if you find the people under you Se você pega as pessoas que estão abaixo de você are complaining e você encontra elas com discórdia, reclamando, or fighting with one another brigando um com o outro, or speaking against the vision ou falando contra a visão, or the pastors, ou os pastores, you as a leader você como líder, need to, number one, primeira coisa que você tem que fazer, go to Pastor Kelly and você tem Diego, que falar com o pastor Kelly, or com a pastora the Diego, pastors that are over. ou os pastores que está sobre o seu departamento. Get their advice. Vai lá e pergunta a eles, pega a sabedoria que eles vão te passar. As they instruct you, E eles, assim como eles te instruírem, you be a leader. você seja um líder. If your pastor says you must correct, Se o seu pastor falar que você tem que corrigir, then step up então se levante in love com amor and correct. e corrija. Because if you stop the spirit of discord, Porque como você você parando o espírito de discórdia, it will keep unity vai manter a unidade in the church. na igreja. So remember, God hates discord. Então, lembre-se, Deus odeia discórdia. When there's discord, Quando há discórdia, there in the Bible it talks about bitter root. a Bíblia diz que são raízes de amargura. And when you let discord go on, E quando você deixa a discórdia continuar, bitter roots start growing. raízes de amargura vão crescer. And we're going to read about this in Hebrews chapter 12. E vamos ler Hebreus capítulo 12, 14 e 15. Are we okay? Everybody's okay? Todo mundo está bem aí? Todo mundo está atento? Hebrews chapter 12, Hebreus 14, verse 14 and 15. 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Diz assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. So we see that if we don't stop discord, Então você entendeu que se você não parar com a discórdia, a bitter root will begin to grow uma raiz de amargura crescerá and it will defile many. e vai contaminar muitos. So we have to stop it. Então nós temos que parar. One of the reasons for the bitter root E uma das razões para a raiz de amargura is because people do not want to forgive. é porque as pessoas não querem perdoar. If they do not forgive, E se eles não perdoam, then that bitterness gets on the inside of them. essa amargura, ela cresce dentro dela. The bitterness grows E ela cresce de tal maneira and then it becomes a root e ela começa a enraizar. that goes deep into the ground. E ela vai profundamente para o solo. And this root E essa raiz, doesn't just grow down, ela não só cresce para baixo, but it spreads. ela cresce para os lados. And it will infect E aí vai infectar other trees. as árvores que estão plantadas ao redor. So that's why we cannot have that bitter root. Por isso que nós não podemos ter essa raiz de amargura. How do I know when someone has a bitter root E como eu inside of sei que them? alguém tem uma raiz de amargura dentro dela? Number one, their Primeiramente. face. A face. They walk around negative talk. E ela anda e ela fala coisas sempre negativas e sempre negativas. Then they blame others. E ela sempre acusa os outros por as suas falhas. I am this way E ela fala, eu sou assim because this happened to me porque isso aconteceu comigo 20 years ago 20 anos atrás and I can't let it go. e eu não consigo deixar isso para trás. So their whole life E a vida inteira dessas pessoas, is wrapped in bitterness. elas são envoltas com a amargura.
And every time God wants to free them E todas as vezes que Deus quer libertar essa pessoa and move them, e movê-las, promovê-las, He can't do it Ele não consegue, Ele não pode. because they only see through the eye of bitterness. Porque elas só enxergam através da amargura. Bitterness, Amargura, this root of bitterness, a raiz da amargura, has to be pulled out. ela tem que ser arrancada. How many of you know anything about planting? Quantos aqui conhecem alguma coisa sobre plantar? You know if the Árvore, roots plantar. are bad. Vocês sabem que raízes You have muitas to- vezes elas são ruins. You Você have- tem que arrancar elas. You have to cut Você tem que cortar and pull out e puxar. because otherwise Porque senão it will infect the whole garden. vai infectar todo o jardim. Now, how do we pull out the root? E como a gente consegue arrancar as raízes? In the spirit. É um espírito. Pray. Pelo espírito. Então tem que orar. You must confront the person. Você tem que confrontar a pessoa. You need to talk to them Você tem que falar com ela about what's going on in their life, sobre o que está acontecendo na vida dela, the way they feel, da maneira que ela se sente, what they're o que experiencing. elas estão experimentando. And then you need to ask them, E você tem que perguntar a elas. do you have any unforgiveness Você tem algo dentro de você que você não perdoou? toward anyone? Você tem que liberar perdão a alguma pessoa? Family, friend. Família, amigos? And if they say yes, E se eles disserem sim, we need to deal with the nós unforgiveness. temos que começar a trabalhar nessa raiz de amargura. Because the book of Mark says, E em Marcos diz if you don't forgive, que se você não perdoar, Jesus won't forgive you. Jesus ele não vai te perdoar. So the only person suffering Então a única pessoa sofrendo is you é você, because you won't forgive. porque você não perdoa. So you are stuck Então você está in paralisada bitterness. na amargura But God wants to e free. Deus quer te libertar. So if you can get the person E você pode chegar à pessoa to repent e se arrepender and ask God to forgive e them pedir a Deus para perdoá-lo, for not forgiving. porque você não conseguiu perdoar essa pessoa. That's step number 1. Esse é o passo número 1. Then that person Então essa pessoa has to say with their mouth tem que falar com a sua boca, confessar com a sua boca, out loud, de maneira alta para todos ouvirem: I forgive. eu te perdoo. And what are they doing? E o que eles estão fazendo? They're doing this by faith. E você tem que fazer isso por fé. They might not feel Talvez você não sinta, anything, talvez você não vá sentir nada, but by faith. mas pela fé, If they forgive, se eles, and se você perdoar, every time todas as vezes, they start thinking about eles começarem a pensar, that bitterness, aí aquela amargura, that person, aquela pessoa, they have to say it again. elas têm que falar de novo: I eu te forgive. perdoo. And over time, E a partir de um tempo, the feeling will come. o sentimento vai chegar. But what's better Mas ainda melhor, is they'll get free você vai se libertar from bitterness. da amargura. Now this takes time. Mas isso demora um tempo. Do you realize being a leader Você entende que ser um líder, takes time? você vai precisar de tempo. Loving on people, Você vai ter que amar as pessoas, praying for people, orar pelas pessoas. seeing them get set free. Você vai ver as pessoas se libertando. But when we forgive, Mas quando nós perdoamos, God said in Psalms chapter 1, let's look at Psalms 1. Salmos 1, vamos abrir em Salmos 1, por favor. And I'm giving you scriptures, Eu tô dando para vocês versos bíblicos, so when these things come up, porque quando essas coisas aparecerem, you'll be able to go to the Word. você vai até a palavra. And the Word will give you the faith. E a palavra vai te dar fé. So Psalms 1:3, let's just Salmos read that. 1:3. Vamos lá. Salmos 1:3. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. E tudo que faz prospera. Do you see that you yield fruit?
Você vê o que você dá fruto What kind of fruit do you want to yield? e qual tipo de fruto que você quer dar. It needs to be good fruit, Tem right? que ser frutos bons. But if we have bitter root on the inside of Mas se us, dentro de você tem a raiz de amargura, then our fruit's going to be bitter. então seu fruto será We're amargo. only going to produce bitterness. Então você vai produzir mais amargura. Now let's go back to verse 1 and 2. How do Vamos we lá, keep, em mesmo Salmos, continua em Salmos aí, verso 1 e 2. how do we as leaders Como que nós, como líderes, keep from getting bitter? nos mantemos afastados da amargura? Because I want to tell you Porque something. eu quero te falar algo. When you have to deal with hard people, Quando você começa a lidar com pessoas difíceis, the enemy's going to come at you o inimigo ele vai atrás de você and try to get you to get bitter. e ele vai tentar que você seja amargurado. But you've got to forgive them. Mas você tem que perdoar as And you pessoas got to difíceis. keep praying E você tem que continuar orando. and keep loving E orando e amando. and keep encouraging. E encorajando. Because God doesn't want you to get bitter. Porque Deus não quer que você se torne amargo. So Psalms chapter 1 verse 1 and 2. Então Salmos capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. So you see, you can't surround yourself Então você vê, você não pode se envolver com pessoas with people que who are wicked, são ruins, who are mockers. que são zombadores. But you have to stay meditating Você tem que meditar in the word na palavra so that that bitter root para que essa raiz de amargura does not get on the inside of não you. venha crescer dentro de você. Because if the bitter root gets in you, Porque se a raiz de amargura entrar dentro de você, guess what? o que acontece? The people will know it As pessoas vão identificar isso. and it will come on them. E isso vai passar para outras So pessoas. guard your heart. Então guarda o teu coração. So now we're going to look at honor. Honor. Nós vamos agora ver sobre honra. And we're going to go back and look at Abraham. E nós vamos voltar lá para Abraão. So Abraham had to go and he had a fight Então Abraão ele teve uma briga with 5 kings. com 5 reis. The reason he had to go to war E a razão que ele teve que ir para a guerra com esses 5 reis, was because of his nephew Lot. por causa do seu sobrinho Ló. Lot got a bitter root on the inside of him. Ló tinha uma raiz de amargura dentro dele. Lot decided, Ló decidiu, I don't want to remain with Abram. eu não quero me permanecer com Abraão. Now he blamed it all on his workers, Ele botou a culpa nos trabalhadores dele. and he said, our workers don't get along. E ele falou, os nossos trabalhadores, nossos servos, eles não se dão bem juntos. But Lot was a big boy. Mas Ló ele é já um adulto. Lot got jealous. E o que aconteceu é que Ló se tornou invejoso. He saw the blessings that Abram had, Ele viu que as bênçãos que Abraão estava conseguindo. and he decided he was going out on his own. E ele decidiu sair sozinho. And he chooses a place that looks beautiful. E ele escolheu um lugar que parece maravilhoso. And when you really study in the Bible, E quando você estuda profundamente na Bíblia, so I want to just share this one little piece. e eu quero compartilhar com você esse pequeno pedaço. When you read the Old Testament, Quando você lê o Antigo Testamento, it comes from the Hebrew words. tem as palavras hebraicas. Or Hebrew language. É a língua hebraica. You're reading it in Portuguese. Você está lendo em português. I'm reading it in English. Eu estou lendo em inglês. But we have to go deep Mas nós temos que ir mais and profundo. look at what the words mean in O Hebrew. que quer dizer a palavra em hebraico? And that's the true meaning. E é a verdadeira razão da palavra. So with Lot, Com Ló, he chose what looked like, he chose Sodom and Gomorrah. ele escolheu Sodoma e Gomorra. And in the Hebrew, when you look at the words, E a palavra que está descrita na palavra hebraica, it was like the Garden of Eden. quando ele olhou e viu as planícies
A palavra que está descrita era como o jardim do Éden, in the natural eye. nos olhos naturais. So he goes Então ele vai, and he gets into trouble. e aí ele tem muitos problemas lá. He gets captured, Ele foi capturado, all his family, toda a sua família, with these 5 kings. por esses 5 reis. So Abraham Então Abraão, has to go and rescue ele him. vai lá e tem que resgatar o seu sobrinho. Abraham didn't have bitter root. Então Abraão, ele não tinha uma raiz de amargura por He Ló. knew what Lot did, Ele sabia o que Ló fez, but he loved him. mas ele continuou amando Ló. And he was willing to go and rescue E him. ele quis ir lá e resgatar o You seu got to be sobrinho. willing to E rescue muitas vezes você vai ter que querer resgatar those who are under you, aquelas pessoas que estão debaixo de você. even when they hurt you, E mesmo que eles tenham te magoado, te even ferido, if they leave you for a little bit. muitas vezes se eles tivessem te deixado por alguns momentos, When they come back, quando eles voltarem, you love them. vocês têm que amar eles. You rescue them. Vocês têm que resgatar eles. That's how Abraham É acted. como Abraão fez. So once Abraham wins the war, Então, quando Abraão ganhou a guerra, the kings say to Abraham, o rei disse a Abraão: I want to give you eu quero te dar all the spoil. todos os espólios de guerra. Take it all. Você pode levar tudo. But Abraham says, E Abraão disse: I will not take from you. eu não quero nada de você. I will not let you say Eu não vou deixar que você diga that you made Abraham que rich. você tornou Abraão rico. But I will let you do this. Mas eu quero que você faça uma coisa. I will let you give to my 3 disciples. Eu quero que você dê aos meus 3 discípulos. They were his warriors. Esses discípulos eram os guerreiros de Abraão. Their names, the first one is Ahab, O nome do primeiro era Ahab, and his name means young men for battle. e o que quer dizer jovem para a guerra. So remember, Pastor Ken said last night, you're going to have the young, Lembra right? que o pastor Ken falou ontem à noite que você teria o jovem, And the second disciple o was segundo era Eshcol. Escol, His name means cluster, que quer dizer like what? Like grapes, Pecado. like grapes. é como se fosse um cacho, é como se fosse cacho, So you know encaixado. when grapes are together, Você sabe quando as uvas estão no cacho, it's called a cluster. se chama, isso que ela falou, cluster. Cluster And- é como se fosse uma concha, como se fosse fechado, unida, junto. And grapes can rub against each other, E right? aí as uvas, elas passam uma na outra, elas encostam uma na outra. So his name stands for unity. E o nome de Escol quer dizer unidade. The last disciple, E o último discípulo, Mama, it's Mamre. Yeah. Mamre, Mama. His name means strong, fat, mature. Quer dizer forte, gordo e maduro. So Abraham said, I want these 3 E to be blessed. Eu quero que esses 3 sejam abençoados pelos espólios. I want the young, Eu quero o jovem, I want the one that promotes eu unity, quero o que promove unidade and I want the old. e eu quero o antigo, o velho. Look in this room. Olha para esse ambiente. We have young, Nós temos jovens, we have young warriors. Come on, my young nós warriors. temos jovens Who guerreiros are aí. you? Young warriors. Cadê os Come jovens on. guerreiros aí? Vambora, fala aí. So they say to Pastor Diego, Eles que falam, vamos, pastor Diego. we can take this city. Ele fala, nós podemos avançar nessa cidade. We can do it. Nós podemos fazer. We have the strength. Nós temos força. If God is for us, Se Deus é por nós, who can be against quem us? estará contra nós? Come on, Pastor Vamos, Diego. pastor Diego. You're too slow. Come on. Vamos embora, pastor Diego. Let's Vamos go. devagar, vamos avançar. Give me my mountain. Me dá a minha montanha. That's the young. Esse é o jovem. Then we have the cluster Aí nós temos, of those that love unity. tô esperando a terceira. Pastor Aí vai ter um Kelly, montão aqui. Pastor Kelly, E aí
a terceira unidade, é o que promove a unidade. We need another meeting Nós precisamos de uma outra reunião so we can explain para que nós possamos to aprender all the explicar people todas as pessoas, so they para understand que eles entendam the vision, a visão, so that they para que understand eles possam entender that we love que them nós amamos and we eles, care about que them. nós nos importamos com ele. So we've got the unity Então people, nós temos as pessoas da unidade. and then we've got the mature. Então você tem o maduro. The mature says, No fat, no strong. I'm not going to say fat, strong. Fat, strong, mature. Isso aí tem um monte. Hey, That's a many. but do you know in the Bible, fat Você quer dizer, ele está falando que na Bíblia, gordo belongs to the Lord? pertence ao Senhor. So, mature, Maduro we belong to the Lord. pertence ao Senhor. And what does the mature say? E o que os maduros falam? Pastor Diego, Pastor Diego, I am with you. eu estou contigo. I stand with you. Eu permaneço I contigo. will pray this vision. Vou orar por essa I will visão. see this vision Eu come vou to ver essa pass. visão acontecer. What do you need me to do? E o que você precisa que eu faça? I will talk to the person who's giving you trouble. Eu vou falar com a pessoa que está te dando problema. I'll give them a pow pow Eu vou dar umas palmadas nela. because I'm in covenant with you. Porque eu estou com uma aliança contigo. I will give. Eu vou dar. I will sow Eu vou semear. because God has blessed Porque me. Deus me abençoou. He's given me a lot. Ele me deu bastante. You can count on me, Você Pastor pode contar Diego. comigo, Pastor Diego. I will give to this Eu vision. vou dar essa visão. I support you. Eu vou te suportar. Eu I vou dar hold suporte. up your hands. Eu vou levantar suas mãos. I am your strength. Eu sou a sua força. That's what the mature does. É isso que os maduros fazem. And guess what? You have to be fat. E deixa eu te falar uma coisa. To Você tem hold que ser Pastor gordo Diego's pra hands up. segurar as mãos do Pastor Diego. You have to be strong. Você tem que ser forte. Amen? Amém? But I want you to notice something. Eu quero que você These entenda three, algo. Essas três, disciples esses três discípulos, were the only ones listed são os únicos que foram listados, that got the blessing. que ganharam a bênção. They got the blessing. Eles ganharam a bênção. What does that mean to us? E o que isso quer dizer para nós? When I do what God's called me to do, Quando eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer, I keep my heart pure eu mantenho meu coração puro and I support this e vision. eu suporto essa visão. The blessings coming on me. Então as bênçãos blessings de Deus coming vão vir on sobre me. mim. As It's- bênçãos vão vir it's sobre coming mim. on me. Vão vir sobre mim, Because I am faithful. porque eu estou sendo fiel. I am faithful. Eu estou sendo fiel. And God says He rewards E Deus those diz who are faithful. E Ele recompensa aqueles que são fiéis. So when you take your E place quando você assume o seu lugar and you do what God's called you to e do, você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, start looking for the blessing. começa a olhar, procurar as bênçãos, It will come on you. porque virá sobre você. Amen? Amém? All right. One thing I want to tell you about Elisha. Mais uma coisa eu quero falar para você sobre Elias. I told you that he Eliseu. was a businessman. Eu falei para vocês que ele era um homem de negócio. But do you know that while he was with Elijah, Você sabia que quando ele estava com Elias, that the Bible says que a Bíblia diz he poured water on Elijah's hand. que ele derramou água sobre as mãos de Elias. In other words, Elisha was known as Por outras palavras, Eliseu era conhecido como the servant of Elijah. o servo de Elias. This was a businessman, Esse era um homem de negócio. successful Ele businessman. tinha sucesso. He walked away from all of it E ele saiu, ele abandonou tudo. and he served. E ele serviu a Elias. This is something you don't know about your pastor. Talvez é algo que você não conheça sobre o seu pastor. Your pastors were businessmen. Os seus pastores eram homens de negócio, homem e mulher de God negócio. blessed them. Deus tinha abençoado eles. They gave to the church Eles davam à igreja. when they were not pastors. Quando eles não eram pastores, eles And they semeavam. served.
E eles serviam. They served the pastor before them. Eles serviram aos pastores antes deles. And God watched them. E Deus observou eles. And God said, I pick you E Deus falou assim, ó, eu escolho vocês to pastor, para que vocês possam pastorear save. a Save. But they had to walk away Mas eles tiveram que estar determinados. from their business. E eles tiveram que abandonar o seu negócio. And they walked away E eles abandonaram. because they value souls. Porque eles amam mais almas. And they trust God. E eles confiam em Deus. And they know if He called them, E eles sabem que se ele chamou eles, He will provide for eles them. Deus vai providenciar para eles. But do you know something else about Mas Elisha? você sabe uma outra coisa sobre Eliseu? Elisha did double the miracles of Elijah. Que Eliseu, ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Elijah was more of a loner. E Eliseu era como Elijah. Elias era como um solitário, um lobo solitário. When you read about Elijah, he's always by himself. Se você ler sobre Elias, você vai ver que ele estava sempre sozinho. He always tries to tell his servant, go away. E ele sempre falava para o servo dele, vai que eu me encontro com você. But Elisha Mas Eliseu was a prophet that understood the cluster. era o profeta que entendeu a unidade. He understood the company Ele entendeu a companhia prophets. de um profeta. And that's why he did double. E é por isso que ele ganhou duplamente a honra. But when it came time E quando foi tempo for Elijah to leave the earth, que Deus ia recolher Elias, Elisha was right there with him. Eliseu estava ali do lado dele. And Elijah said to Elisha, E Eliseu disse para Elias disse para Eliseu, go back. vai, pode ir embora. I'm going to Eu Jericho. vou para Jericó agora. And Elisha said, I will not leave you. E Eliseu falou, não, eu não vou te deixar. You're not getting away from me. Você não vai sair de perto de mim. 3 times 3 vezes. he tries to Ele get rid of tentou Elisha. se desfazer de Eliseu. And Elisha says, I will not leave you. E Eliseu falou, eu não vou sair daqui. And what does Elijah say to E o Elisha? que Elias falou, Eliseu? What do you want me to do for E you? o que você quer que eu faça por você? And Elisha says, I want the mantle. I want E the ele falou, anointing. eu quero a unção, But I want double. mas eu quero uma porção dupla. What will come on you, leaders? E o que virá sobre vocês, líderes, If you'll remain, se você continuar, double. Double the anointing. dupla unção, You will operate greater, você fará coisas maiores, bigger, muito maiores, more souls. mais almas, But you gotta remain. mas você tem que You permanecer. gotta see what he sees. Você tem que ver o que eles veem. You gotta know what he knows. Você tem que saber o que ele sabe. And it's not learning by preaching. Mas não é aprendendo aqui pregando. It's by staying by his side. É ficando do lado dele e acompanhando. When he's sitting in the chair Quando ele está sentado na igreja, and na no one's cadeira, sitting next to him. e ninguém está sentado do lado Get dele. up. Levanta. Plant yourself. Senta lá do Next lado to dele. him. Perto dele. Start asking E questions. começa a perguntar coisas. Pastor Diego, tell me about Pastor Diego, this. me fala sobre isso. I was reading this in the Eu Word. What do you eu think? estava procurando isso na palavra. O que o senhor acha? Catch what he caught, Pega o que ele pegou and you'll do double. e você fará That's what fará God wants to do. vai fará coisas maiores. But you gotta stay with them. Mas você tem que permanecer com eles. And it's not gonna always be easy. E nunca será fácil, sempre. Because they're very busy. Porque eles estão sempre ocupados. They have you, Eles têm vocês, the people under as you, pessoas abaixo the de people in the vocês, neighborhood. as pessoas no bairro. It's a lot. É muita coisa. So they might not always be able to talk. E eles talvez não possam te explicar tudo. That's okay. Não tem problema. Plant yourself next to them, Mas permaneça do lado deles. and by faith, Por pull. fé, você começa a pegar. Começa a pegar. Pull what's inside of Começa them. a pegar o que está out. dentro deles. You don't Começa a have to pegar. say a word. They don't have to say a word. Vocês às vezes não tem que dizer uma Pull. palavra um para o outro, mas começa a pegar. Começa And watch a what God will puxar. do. E ver o que Deus vai fazer. You will catch more Você vai conseguir pegar mais just by coisas. being around them. Somente estando em volta deles. If the pastors say, Se o pastor disser, let's get together, vamos estar juntos. that's a privilege. Isso é um privilégio. Make an appointment. Então,
você vá e faça Be tudo there. o que você puder para estar lá. Because God wants to release something Porque Deus quer liberar algo para sua into your vida, life. sobre vocês. And it can even be riding in the car, right, Edison? Talvez pode estar dirigindo. Edison was with us last time. He's riding in the car. E Edson estava com a gente na última vez e ele estava só no carro. And I began to share with him E eu comecei a compartilhar com ele about some things, blessings that were going on in our congregation. sobre algumas bênçãos que está acontecendo na nossa congregação lá. And I felt in my spirit, E eu senti no meu espírito. just say this to Edison and Carol. E para dizer a Carol e o Edson, I say, in our congregation, na nossa congregação, God is giving people Deus está dando pessoas unexpected monies. dinheiro inesperadamente. Monies they didn't know about. Dinheiro que eles não conheciam, não sabiam que tinham. God is supernaturally giving it to E de them. maneira sobrenatural, Deus está dando para as pessoas. The ones who are tithers, As pessoas que são dizimistas. God's releasing it to them. E Deus está liberando para eles. It's not little bit, Não é pouco, it's a lot. é muita coisa. And I felt in my spirit I need to say this to E eu Edison and senti no meu Carol. espírito que eu deveria dizer isso a Carol e o Edson. And when we went back to the hotel, I was talking to Pastor Ken, and I said to him, God's going to do this for them. E eu estava falando com o pastor Ken e eu senti no meu espírito que Deus ia fazer isso. pra God's eles. going to give them an unexpected E money. Deus daria algo inesperado a eles. Just because Só porque they're willing eles estão dispostos to take us to the hotel. a nos levar de volta para o And I'm hotel. able to share a nugget with E them. eu tive o prazer de poder compartilhar isso com I eles. don't know how long it was, Eu não sei quanto demorou. but God supernaturally gave him a big amount of money. Mas Hallelujah. Deus, de maneira sobrenatural, deu uma quantia inesperada para ele. Because he caught it. Porque ele pegou algo. So catch it. Então, pegue. Catch it. I'm Pegue. telling Eu you. tô falando Catch pra você, it. pegue. God wants to release to you tonight Deus quer te miracles. liberar He wants to milagres pra release você. Deus prosperity. quer liberar prosperidade. He wants to release His Holy Ele quer Spirit liberar o Espírito Santo sobre você. so that you can cast out devils. Para que você possa expulsar He demônios. wants it to come on you, Eles querem botar o chamado em você. but you gotta catch it. Mas você tem que pegar. Catch it. Pegue. Catch it. Pegue. Catch it. Pegue. Catch it. Pegue. Amen. Amém. I love you, babe. Thank you. Aleluia. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Estamos iniciando um novo tempo, um novo projeto. Não só com as bases, mas também com as células. Então, eu creio que Deus está nos esticando. Eu vou estar marcando agora em dezembro um treinamento. E eu queria que vocês estivessem presentes. Vai ser que dia, Priscila? O molde? Segunda semana? Segunda semana de dezembro. E eu vou estar fazendo esse treinamento junto com a pastora, com vocês. Vai ser uma manhã de sábado. Nós vamos fazer um café, nós vamos estar juntos, nós vamos sentar em mesas e trabalhar juntos para que a gente possa desenvolver aquilo que Deus está fazendo. Amém? Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode aplaudir bem forte a Deus por esse tempo? E a partir de janeiro, nós vamos estar muitos treinamentos, café e treinamento juntos, para crescer e esticar. Amém? Eu quero orar por você, te abençoando no seu retorno. Eu creio que o melhor tempo está por vir. A melhor estação da nossa igreja está por vir. E eu creio que você faz parte disso, amém? Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse tempo, Pai. Eu abençoo o retorno dos meus irmãos aos seus lares, Pai. Eu oro por cada casa, cada família, Pai. Cada um que colocou o seu coração para liderar, Pai. Eu creio que o Senhor está nos esticando para essa nova estação, para essa nova etapa que a sua igreja está iniciando, Pai.
Por isso, Pai, nós nos colocamos à sua disposição, Pai. Nós abrimos o nosso coração, Pai. Trabalhe em nós, Pai. Para que a gente tenha cada vez mais um coração de servo, Pai. Porque liderar é servir, Pai. Liderar é influenciar. E nós influenciamos e lideramos, Pai, servindo as pessoas, Pai. Por isso nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Amém? Vai em paz. Saia sem abraçar aí pelo menos 350 líderes.